Então, pessoal, nós estamos aqui no segundo episódio do podcast da CUT, o Fala CUT Minas. Nessa proposta que a gente está trabalhando de ter um diálogo com a classe trabalhadora, de ter um diálogo com os movimentos sociais, com a juventude, de conversar sobre vários temas do mundo do trabalho, o que está pegando, o que está acontecendo, né? E hoje nós estamos aqui com a companheira Cristina Del Papa, que é do Sindifes, né? Ela vai explicar para a gente onde que o sindicato representa, como ele se organiza. Cristina é funcionária pública federal, não é isso, Cristina? Trabalha no Serviço Público Federal e vai estar aqui batendo um papo com a gente hoje, nesse segundo episódio do nosso podcast, Fala CUT Minas. Meu nome é Jairo Nogueira, sou presidente da CUT Minas e estamos aí nesse dia de hoje, passando aqui para a companheira Cristina se apresentar e apresentar esse importante sindicato que é o Sindifes. Jair, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né, de estar aqui com o podcast da CUT, né, porque é extremamente importante que a classe trabalhadora tenha outros tipos de mídia para poder conhecer, né, todas as categorias de trabalhadores e principalmente do serviço público, que é onde, né, nós dois estamos, né? Meu nome é Cristina Del Papa, eu sou servidora pública federal, eu estou lotada na Universidade Federal de Minas Gerais há 26 anos. Meu cargo é assistente em administração, né, na nossa carreira, que é chamada UPC-CETAI. Eu sou de nível médio, né, que é a entrada pelo concurso público, com nível médio, então eu entrei, né, há 26 anos, e hoje eu estou coordenadora geral do Sindifes, que é o Sindicato dos Trabalhadores nas Instituições Federais de Ensino. Minas Gerais, né, eu gosto sempre de relembrar isso, porque muitas vezes as pessoas não sabem, eu sou da área da educação, né? Minas Gerais, Jairo, é o estado que mais tem universidades e institutos federais. Minas Gerais tem 17 instituições federais de ensino que faz parte do Sistema Federal de Ensino Superior do Brasil. O Sindifes, ele representa 4 entidades, instituições, né? A UFMG, o Cefet-MG, a UFVJM, que é a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, e o IFMG, que é o Instituto Federal de Minas. A base do Sindifes, com essas 4 instituições, nós temos campings, que é o que a gente chama, né, fora a sede da instituição. Nós estamos em 40 cidades de Minas Gerais, né? Então, fora a UFVJM, que tem a sua sede em Diamantina, as outras 3 têm sede aqui em Belo Horizonte, né? E a gente tem, então, aí em várias cidades de Minas, os campings da universidade e também dos institutos, né? Então é bem importante, muita parte das pessoas não sabem disso, né? A gente, até essa informação, eu sei dela, né? Essa informação foi bem divulgada, mas a gente acaba esquecendo que Minas tem o maior número de universidades, né, dentro do Brasil. Isso é muito importante para nós mineiros, né? Para a gente poder ter essa capacitação, e tomara que tenha mais, né? E é importante colocar, né, Jairo, que essa foi uma política feita pelo PT, em que antes do PT entrar no governo, a gente só tinha universidades nas capitais. E aí todo mundo que era do interior tinha que fazer uma migração obrigatória para estudar nas capitais. E não tem vaga para todo mundo, né? Então, foi uma política que o PT fez de fazer o que foi chamado de interiorização do ensino público federal. E aí, então, levou as universidades à criação dos institutos federais. Hoje, pelo Brasil afora, nós temos 65 universidades federais. Então, assim, hoje eu vou citar aqui uma universidade, por exemplo, ela fica lá no Recôncavo Baiano. Sim. Né? Então, assim, antes do PT, não se pensava que o pessoal lá no Recôncavo precisava de uma universidade. E os institutos federais também, que hoje, pelo Brasil afora, nós somos 600, né, institutos federais com campings, né? E aqui em Minas Gerais, por exemplo, juntando, né, essas 17 instituições, nós temos em Minas, juntando todo mundo, 105 campings
em 100 cidades diferentes de Minas Gerais. E é importante também demonstrar para as pessoas que esse crescimento do ensino com esses campings, muitas vezes naquela cidade onde o camping foi colocado, ele tem um orçamento maior do que o orçamento da própria cidade. Sim. E aí, então, o que isso acontece? São trabalhadores, né, que fazem o concurso e entram para a universidade, professores, técnicos administrativos. Tem também, né, o que nós chamamos de terceirizados, que é o pessoal que mexe com a portaria, que mexe com a segurança, que mexe com a faxina. Então, você faz uma revolução naquele município, onde o orçamento da instituição, ele traz emprego, ele faz o comércio girar e aumentar, e os alunos que vão para aquele campus, ele acaba fazendo uma distribuição de renda daquele município e de todos os municípios que são agregados ali. Então, a gente está falando da educação, mas a educação e o governo federal, e aí é bom a gente citar sempre, foi uma política executada pelo PT, ele promoveu o desenvolvimento desses municípios e da população que fica ali ao entorno, né? Então, a gente fala da educação, fala da saúde, mas a gente não pode deixar aí de dizer que essa política ela faz esse desenvolvimento socioeconômico daquelas comunidades que estão ali. E uma coisa que é importante a gente colocar também, que os projetos, né, que as universidades fazem, os institutos fazem, eles também ajudam as comunidades, né? Então, esses projetos, eles são feitos junto com a comunidade exatamente para poder fazer progredir. E a instituição que está ali com aquela comunidade, seja indígena, sim, quilombola, o pessoal que faz agricultura familiar, tem um desenvolvimento exatamente por causa da pesquisa que é gerada dentro das instituições. Cristina, e falando disso, você que já está há um bom tempo, você falou que tem 26 anos, né? Isso. Que é funcionária pública federal, você deve ter visto toda a transformação que isso fez, né? No perfil dos alunos, né? Eu me lembro na minha juventude, alguns anos atrás, quando eu era jovem, estamos nessa mesma. O meu sonho era estudar na UFMG, né? E era difícil naquela época, né? Estou falando meio dos anos... final dos anos 80, início dos anos 90, era praticamente impossível a gente estudar na FMG. Nós, da classe trabalhadora, que não tinha uma renda, né? Tinha até uma brincadeira entre nós, que a FMG era para rico, né? Você via só carrão parado lá dentro, estacionado. Isso. Aí depois dessa política que veio do PT com muita força, que você colocou aí, além de você mudar o perfil dos estudantes e das estudantes das universidades federais, você também fez essa questão de levar para o interior, né? A diversidade, né, Jairo? Eu via também que era muito difícil. Alguém, pensa nós já tínhamos dificuldade, eu sempre morei em Belo Horizonte, sim, né? Então já tinha dificuldade de entrar para a FMG morando em BH. Imagina quem mora no interior, passar na FMG, ainda ter que vir para BH, ter onde morar, ter onde, né? Ter toda exatamente. Para a família era muito difícil, né? O ensino, ele era muito elitizado, sabe? E a gente teve duas transformações que é importante as pessoas conhecerem. A primeira foi essa política, né, que veio do PT, de levar para o interior, de fazer o interior crescer e não somente as capitais. E nós tivemos também uma política feita, foi via judicial, né, que foram várias ações que tiveram, que hoje todo o sistema federal de ensino, 50% das suas vagas são para pessoas que vêm do ensino público, sim, seja municipal ou estadual. E também, com a política do PT, vieram as cotas, né? E aí, então, a gente teve uma entrada dessa diversidade, que é o povo brasileiro, de mais negros, de mais mulheres, de indígenas, né? Então, isso provocou uma revolução em todo o sistema federal de ensino. E, assim, uma pesquisa que saiu há 2 anos atrás aí veio a pandemia, não teve mais, né, aulas presenciais, mas hoje, dentro das instituições federais, 70% das pessoas que estão dentro do sistema, eles são da classe C ou B. Então, nós fizemos uma revolução
aí com menos de 20 anos, Sim. de trazer essa diversidade de pessoas, de cultura, né, para dentro da universidade. E aí, então, ela deixou de ser e ter o papel elitista, né, que é igual você falou, era muito difícil a gente conseguir concorrer, né, com as pessoas que sempre estudaram em colégios particulares, e a gente com o ensino público, deixando aqui, viu, gente, claro que o ensino público, seja municipal ou estadual, ele sempre teve qualidade. A gente não teve, foi investimento, principalmente nas carreiras, né, dos professores que estão no município e no estado, né? A carreira dentro do Instituto do Sistema Federal é uma carreira que, vamos colocar assim, não são altos salários, mas são salários melhores do que em outras categorias que estão em outros lugares do serviço público municipal ou estadual. E essa revolução, Cristina, de 20 anos que você colocou, a gente vê assim, dentro das próprias famílias dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Hoje é comum você ter entre conversa que a gente faz com várias pessoas, eu mesmo tenho na minha família, minhas duas filhas, uma está hoje na UFMG, a outra fez o UFMG, é comum, né? Não era comum isso na família. Não era comum. Né? Então, assim, minha mãe fala disso e tudo, não era comum, né? Não era comum você conseguir fazer uma faculdade pública, né? Então, assim, a coisa voltou para quem deveria ser. Isso, né? e hoje a gente vê muito aí, né? Assim, as pessoas falando e as redes sociais apresentando e tudo. A primeira pessoa da família que conseguiu entrar para uma universidade, que conseguiu formar na universidade, né? E aí, quando a gente vê, assim, a gente fica muito frustrado quando a gente vê o atual governo que a gente tem, ele fazendo esse ataque diretamente à educação. Sim. Porque, e a gente discute muito isso, né, no movimento sindical, quem faz a transformação da pessoa é a educação. E aí, quando você ataca a educação, para que a educação ela não seja essa educação libertadora, né, para que a pessoa possa ter posição e ter pensamento crítico, e aí a gente vê, assim, por exemplo, com esse governo aí, a gente teve cortes na educação e o orçamento, por exemplo, eu sou da UFMG, né, e isso aconteceu com o sistema no geral, a UFMG perdeu 40% dos seus recursos a partir do golpe até agora. Isso é muita coisa, hein? 40%. Né? E nós voltamos, Jairo, a ter o orçamento de 2009. De 2009, com uma universidade que teve o crescimento que ela teve, né? Nós tivemos o crescimento de alunos, então hoje, por exemplo, a UFMG, juntando que nós temos lá, eu não sei se as pessoas sabem, mas nós temos um colégio de primeiro grau e de segundo grau dentro da universidade, que é o Centro Pedagógico e o Coltec, né? Que é o ensino tecnológico. E a gente tem a graduação e a pós-graduação, que pega mestrado, doutorado. Então, a nossa comunidade hoje é de 50 mil pessoas que transitam dentro das dependências da UFMG, né? E aí é lógico que esses 50 mil, a grande maioria está aqui em Belo Horizonte, que é no campus da Pampulha, no campus da Saúde, mas a gente tem campus em Montes Claros, né, que é um campo que mexe com a parte agroecológica, né? E aí, então, é uma comunidade de 50 mil pessoas, e o orçamento da universidade, ele foi considerado, né, antes de ter essa queda, ele era o terceiro maior orçamento do estado de Minas Gerais. O orçamento da UFMG ficava atrás do orçamento de Belo Horizonte e de Contagem. Sim. Então, você vê a potência que é a UFMG. E aí, hoje, nós temos um orçamento de 2009, fazendo todas as atividades de crescimento que a UFMG teve hoje em 2022. Aí a intenção do governo é acabar, né, Cristina? Eles queriam, inclusive, tentar privatizar, né? Estavam com a ideia de mensalidades, não era? Exatamente. É o que eles chamaram de... Teve um projeto aí que eu talvez não vou me lembrar aqui o nome dele,
mas que queria privatizar as universidades. E foi uma luta do movimento da educação, e é importante dizer que não foi só do sistema federal, em âmbito nacional, o ensino municipal, estadual e também a iniciativa privada, né, os trabalhadores da iniciativa privada. Nós fizemos megas manifestações Sim. em 2019, né? E aí, então, a gente conseguiu fazer com que o governo recuasse nesse projeto de privatização do ensino federal, né? Ô, Cristina, você falou 50 mil pessoas na FMG, eu nem imaginava que era isso, sabe? É um mundo de gente, É né? um mundo, é uma cidade, né? É maior que muita cidade mineira, né? Muito, maior que muita muito. cidade mineira. E como é que está a condição como é que são os trabalhadores da UFMG, Cristina? Como é que estão as condições deles? A gente estava ouvindo falar aí que está pintando uma greve aí de setor do funcionalismo público federal, né? Está muito satisfeito com o governo Bolsonaro, né? Principalmente pela questão que ele fez lá a promessa de aumento só para os policiais federais, né? Então isso causou uma insatisfação muito grande de todo o setor federal. Como é que está a situação de vocês dentro da FMG? Como é que está a situação dos trabalhadores, salarial, de condições de trabalho, de tudo que está acontecendo com vocês lá? Ô Jairo, é importante a gente fazer uma história um pouquinho antes de eu dar essa resposta, que é o seguinte: este governo é um governo que ele é contra os serviços públicos e, consequentemente, ele odeia servidores públicos. Então, a partir do momento que ele assumiu, ele vem atacando aí os serviços públicos, não só a educação, a saúde também, tentou de diversas formas privatizar o SUS, e a gente viu agora na pandemia que o SUS, se não tivesse aí, não teríamos salvado tantas vidas, E a né? ideia deles era privatizar antes, né? Exatamente. Então, assim, então é importante a gente dizer, né, que eles combatem o serviço público, combatem os servidores públicos, e aí, então, a partir do golpe, nós temos categorias que estão há quase 5 anos sem reajuste salarial. Assim, na verdade, eu vou fazer um acerto aqui. Não é reajuste salarial. Na verdade, a gente está sem recomposição salarial, que é importante as pessoas entenderem que a recomposição salarial é quando a gente consegue minimamente ter a inflação do período. Uhum. E o reajuste salarial é aquele em que a gente consegue a inflação e a gente consegue algo mais além da inflação, né? Que a gente chama de aumento real, né? Exatamente. Então, esse seria o reajuste. Então, nós estamos pleiteando a recomposição da inflação do período em relação ao Temer para cá. Então, a gente tem uma diferenciação dentro do Serviço Público Federal, que a gente tem várias categorias, né? Então, o Serviço Público Federal está na educação, está na saúde, está na segurança, está no judiciário, está no meio ambiente, e aí vai. E aí, então, teve algumas categorias que fizeram acordo ainda lá com a presidenta Dilma, e os acordos foram de 4 anos, e algumas categorias, como a minha, nós fizemos acordo de 2 anos. Sim. Então, quem fez acordo de 4 teve a recomposição até 2019. Nós tivemos até 2016, então a gente vem de lá para cá. E aí, então, houve uma discussão em âmbito nacional do nosso fórum, que é o FONASEF, é um fórum que pega todas as entidades, as federações, né, de servidores públicos federais em âmbito nacional. E aí, então, teve uma discussão, e aí, dentro da discussão do FONASEF, fizeram um consenso lá, que aí é importante a gente colocar, né, que nós aqui do Sindifes, a gente se posicionou contra esse consenso que houve, e a gente está fazendo essa discussão com a nossa federação, vamos até enviar uma carta para eles, e aí então foi tirado lá que seria uma recomposição salarial emergencial do período Bolsonaro. Então, pega de quando o Bolsonaro entrou até agora, e aí, então, fica num patamar de 19,99%, pegando aí as categorias que tiveram até 2019. No nosso caso, que é o Sistema Federal, né, de Ensino, como a gente fez um acordo de 2 anos, a nossa
perda salarial em relação à inflação, e aí com tudo mais que está acontecendo no Brasil, ela chega a 40,15%. Quase a metade do salário? Exatamente. Então, assim, e as pessoas, né, acabam acreditando muito em notícias falsas, e aí que tomou o nome de fake news, né, em achar que todo servidor público, ele ganha muito. E isso não é verdade. É lógico que nós temos no Serviço Público Federal o que é chamado de carreiras de estados. Aliás, desculpe, deixa eu consertar. Carreira de estado. E aí eu posso citar algumas aqui. A AGU, a CGU, o TCU, o pessoal do judiciário, que são lá os juízes, os desembargadores, o pessoal do STF. Então, esses que são considerados carreiras de Estado, eles entram na carreira com R$20 mil. Na minha carreira, por exemplo, a gente tem diferenciação de faixas salariais. Sim. Então, nós temos o que nós chamamos de nível de apoio, que o pessoal tem uma média salarial de R$3 mil. O nível médio, que é onde eu estou, a gente tem uma média salarial de R$4 mil. O nível superior tem uma média salarial de R$6 mil. E aí você, para andar na carreira, para chegar a ganhar mais, você leva 30 anos para entrar nessa carreira e você sair lá na carreira. E aí, por exemplo, eu vou citar aqui o pessoal do nível superior da nossa carreira. Se ele conseguir atingir os 4 níveis da carreira, com 16 padrões na carreira, ele pode chegar a receber aí em torno de 17 mil, mas ele leva 35 anos para poder conseguir chegar a esse valor. Nesse nível, né? E aí, quando é a carreira de Estado, ele já entra com 20 mil. Então, tem essa diferenciação também no serviço público federal. E a outra coisa que é importante a gente colocar é que as carreiras que têm os salários mais baixos são aquelas que têm mais gente na carreira. Então, a nossa carreira, que é da educação, a gente tem em torno aí, em âmbito nacional, de 300 mil pessoas na carreira. E aí, quando você pega uma carreira, sei lá, do judiciário, tem 5 mil pessoas. Então, para você dar aumento, para você ter um salário melhor, vou colocar aqui entre aspas, tá, gente? É mais fácil para eles do que para nós que temos 300 mil pessoas para fazer um acordo em âmbito nacional, né? E outra coisa também, que é o que a gente já sabe, né? Saúde e educação neste país não são valorizados. Não é prioridade, né? Não é prioridade. E aí, então, a gente briga sempre, e aí a educação em âmbito municipal ou estadual ou mesmo no federal, a gente sempre está na luta pela valorização dos trabalhadores da educação, exatamente porque é onde os salários são mais baixos. E aí, lógico, você entra a saúde também, né? Que é importante a gente colocar aqui para as pessoas que nós somos do Sistema Federal de Ensino, mas nós também estamos na saúde. Por que nós estamos na saúde? Aqui em Minas Gerais, das 11 universidades, nós temos 4 universidades que têm hospitais universitários. A UFMG tem o Hospital das Clínicas, que faz parte aí da área da saúde. Sim. E temos também a Universidade Federal de Uberaba, de Uberlândia e de Juiz de Fora, que fazem os 4 hospitais universitários. Então, a gente também está na área de saúde. O Hospital das Clínicas é o maior hospital do SUS do estado de Minas Gerais. A gente faz procedimentos que é só o Hospital das Clínicas que faz, e a gente recebe gente do estado de Minas Gerais todo para vir fazer consulta no Hospital das Clínicas. Né? Então, a gente também está na área de saúde. Então, a nossa categoria, por exemplo, 1/3 da nossa categoria, ela está dentro do Hospital das Clínicas.
Então, Olha, assim, e, Jair, se você deixar, eu falo muito. não, pode viu? falar à vontade. É bom que eu também estou aprendendo muito aqui, Cristina. Que eu lembro, eu já frequentei o Hospital das Clínicas, né? E a gente acaba ficando sabendo que ele é da Universidade Federal pela placa que tem lá. Porque Exatamente. ninguém conhece o hospital universitário, da UFMG, da clínica, né? A exatamente. gente conhece como Hospital das Clínicas, foi famoso Isso. com esse nome, né? E tem um problema com os governos, e esse governo agora está mais pegando nisso. Eles acham que quem trabalha na educação e na saúde está ali. Porque eles confundem a coisa. E vocês, como Sim. gostam muito do que fazem, e se Exato. dedicam muito no que fazem, né? A gente sabe disso, que tanto na educação, tanto que vocês se dedicam. E na saúde, nós vimos agora na pandemia o tanto que o pessoal se dedicou da área da saúde. Que é fundamental a área de então, saúde. alguns governos, como o governo Bolsonaro, que acham que é trabalho voluntário, né? Vocês estão ali porque não tem outra coisa, né? Gosta daquilo dali e faz de graça. Mas não é assim, as pessoas têm que viver, né, Cristina? E quando você coloca em uma média salarial de R$4 mil, no seu caso, e você está com 40% de defasagem no salário, você deixa de ter algumas coisas dentro de casa, né? Sim, começa a faltar alguma coisa dentro de casa. E aí não tem como separar o ser humano que está trabalhando com o ser humano que está em casa, né? Você precisa ter sua vida também, você precisa ter, né, ter o valor do seu trabalho, né? Que você se dedica tanto. Então a gente está nessa luta aí com o governo Bolsonaro, né? Que tenta privatizar, Sim. tenta acabar com a saúde e educação no Brasil, e é bom que as pessoas fiquem atentas do que está acontecendo, né? Se não fossem vocês da saúde, por exemplo, agora na pandemia, não fosse o SUS, Sim. no atendimento, a gente estaria em maus lençóis aí, porque não teria o atendimento e não teria o nível de vacinação que nós não temos hoje no Brasil. Né? Exatamente, é exatamente a saúde, né, que está dentro do SUS, que fez toda essa maravilha que a gente tem hoje. Se não fosse o pessoal da saúde, e aí é lógico, a gente tem aqui em Belo Horizonte vários sindicatos, a gente tem um fórum também, né, que pega aí os sindicatos que estão na área de saúde, e é importante a gente deixar aqui também, sabe, Jair, porque é uma luta da enfermagem há mais de 20 anos para poder ter o piso da enfermagem. Hoje, uma pessoa que trabalha no SAMU, que aí não pega, né, a gente que é federal, mas pega o município, o pessoal que atende no SAMU tem o salário vergonhoso de um salário mínimo, Jair. É uma vergonha. Então, a gente está aí, né? É importante dizer para as pessoas, a gente está na luta pelo piso salarial da enfermagem. A gente tem dentro do Brasil um lobby dos grandes planos de saúde, dos donos, né, de hospitais particulares, que fazem lobby dentro do Congresso Nacional para não deixar aprovar o piso da enfermagem, porque a enfermagem ela é 60% de todos os trabalhadores que tem dentro da UPA, dos hospitais, seja particulares ou públicos. E aí, então, é uma massa grande de pessoas que fazem o trabalho de assistência 24 horas ali, que a gente chama de beira de leito. Porque o médico, ele faz o atendimento, ele faz o diagnóstico, mas quem cuida do paciente é a enfermagem. E aí a enfermagem, eu estou colocando aqui, é o enfermeiro e a enfermeira, é o técnico de enfermagem, é o auxiliar de enfermagem, eles estão na beira do leito, são eles que viram o plantão de 12 horas ali, dando remédio, trocando, dando banho, levando a alimentação para a pessoa, e a gente ainda tem o lobby dos grandes empresários do ramo da saúde para não aprovar o piso salarial da enfermagem. Então, é uma luta que a CUT, né, tem acompanhado, está junto, né, com os sindicatos aí da área de saúde, e a gente demonstrou, né, gente, a importância que tem o SUS, a importância que tem os postos de saúde. Com a vacinação, a gente está chegando aí em âmbito nacional de quase 80%, né, da população brasileira vacinada. Belo Horizonte está com quase 90% de vacinação. E quem é que está fazendo isso? Exatamente pessoal da enfermagem que está nos postos, nas UPAs e nos hospitais. Cristina, isso é bom o povo estar ouvindo a gente saber, porque quando a gente vai no hospital, e muita gente foi no hospital agora por causa da pandemia, né? Você tem o atendimento, o principal ali mesmo é o pessoal da enfermagem. Né? Exatamente. O médico vai ali de vez em quando, Isso. passa o medicamento, mas quem prepara todo o medicamento, quem vai lá te atender,
quem vira à noite com você no leito é o pessoal da enfermagem. Na vacinação agora é a mesma coisa, né? Quem está aguentando o tranco aí nos postos de saúde lotados também são o pessoal da enfermagem. E é bom as pessoas saberem que a gente vê o trabalho do SAMU, por exemplo, que é um trabalho, gente, que é um trabalho crítico, né? É um trabalho de estresse total, né, Cristina? Sim. Quem trabalha no SAMU, cada dia pega uma coisa diferente, né? São plantões de 12 horas, a grande maioria de 24 horas. Eles rodam 24 horas. Pegam situações adversas o tempo todo, né? Sim. Você saber que aquela pessoa do SAMU que está ali se dedicando, porque aquela pessoa que sofreu um acidente de trânsito, qualquer coisa que seja, né? Ou infartou em casa, qualquer coisa que aconteça com ela, saber que aquela pessoa está tão dedicada ali, tão afoita ao trabalho e receber um salário mínimo, pô, isso aí dói na gente, né? De saber um negócio desse, né? É triste. E a luta pelo piso, ela é justa, né? A gente participou enquanto CUT de vários movimentos. Gente, quando a gente fala de piso, igual o piso dos professores e professoras, né? Da educação, nós estamos falando do mínimo, né? E os governos tratam o piso como teto, né? Para que os trabalhadores tenham dignidade, né? Exatamente, tenham dignidade. Então, assim, e tem dinheiro para isso, né? A Constituição brasileira reserva dinheiro para isso, né? Você tem dinheiro para poder aplicar na saúde e na educação, que é dinheiro carimbado que os governos desviam, né? Então, assim, dinheiro para poder pagar, ter um piso da enfermagem, por exemplo, tem dinheiro para isso aqui no Brasil. Né? O imposto que a gente paga, tudo que a gente paga aqui no Brasil, consegue financiar isso. Então, não faz por vontade, igual você falou, tem um lobby grande, né? Dos particulares da área de saúde, que não querem isso, não querem ter o valor do pessoal da enfermagem, e o governo, como é comprometido com esse povo, né, Cristina? Quem elegeu, né, fica essa confusão na cabeça das pessoas. A gente do movimento sindical faz muita crítica a isso, né? Então, gente, só para vocês entenderem, Cristina, eu poder entrar nesse tema. Bolsonaro e Zema não nos representam, né, Cristina? Exatamente. Eles representam um outro campo que eles precisam dar satisfação nesse outro campo, que são os planos de saúde privados, né, que são o setor privado, o setor rentista, e não vão fazer a mudança que a gente quer. Os grandes empresários aí da mineração, né, Jairo, que a gente não pode deixar, né, de falar, né? Que está acontecendo, né, Cristina? As chuvas aí, que uma grande parcela das cidades que foram inundadas foi por causa das barragens das mineradoras, né? Então, nem Bolsonaro e nem Zema nos representa. E é por isso que a gente também, né? Nós estamos aqui para poder falar para as pessoas, demonstrar, né? O que é o serviço público, o que é a classe trabalhadora, e a gente colocar para as pessoas. Esse ano é um ano de virada, gente. Né? É um ano da gente poder sorrir de novo e a gente pensar aí que nosso país entrou na linha da miséria novamente, né? É uma política feita pelo PT, nós conseguimos tirar mais de 40 milhões de pessoas da linha da pobreza e agora a gente volta para o mapa da fome de novo, né? Então, é muito importante a gente deixar isso claro, é o ano da virada, as pessoas têm que ter consciência, né, de votar corretamente, porque nós descobrimos também uma outra coisa, sabe, Jair, que é importante a gente colocar para as pessoas, que o lugar que deveria nos defender, que é o Congresso Nacional, que são os representantes do povo, não é isso? Isso. Dizem que o Congresso Nacional é a casa do povo, porque é a gente que vota, e aí, gente, quando a gente vota errado, a gente coloca pessoas lá que tira direitos da gente, né, Jair? E nós fizemos uma luta grande contra a reforma da Previdência, e a reforma passou. Fizemos a luta grande contra a reforma trabalhista que passou né, e a trabalhista passou. E qual que era o argumento mesmo, Jair? Ia gerar milhões de emprego do dia para a noite, né? Não é? E a gente já está aí com quantos anos da reforma e não trouxe emprego para ninguém. A gente está aí oficialmente, né, pelo IBGE, desculpa, eu sempre me confundo, com 13 milhões de desempregados, e a gente tem um órgão oficial, que eu não me lembrei aqui agora, mas a gente tem que colocar que, na verdade, a gente tem 40 milhões de pessoas, porque eles não colocam, né, quem está na informalidade, os desalentados, que já deixaram de procurar emprego. Então, o dado oficial é 13 milhões, mas, na verdade, é 40 ou mais de 40 milhões que estão aí. E a gente viu tanto de gente, né, assim, a CUT está numa campanha de solidariedade, o Sindice e todos os outros sindicatos, que também é uma coisa importante da gente colocar, que nós, como sindicatos, a gente acaba tendo uma pauta, como é que eu posso dizer, umbilical, né? Uhum.
questões salariais, questões de condições de trabalho, e a gente, na pandemia, a gente viu que os sindicatos também podem mais. E a gente está aí na campanha de solidariedade, acolhendo aí as pessoas, né, que estão necessitadas. Agora, com as chuvas, a gente também está junto aí com o pessoal que está fazendo a campanha para o pessoal que está desabrigado das chuvas. Então, os sindicatos, o movimento social e sindical, ele viu que ele tem também uma outra coisa que é essa parte da solidariedade e também de estar acolhendo o outro, né? Então, é importante, viu, gente, deixar aqui, né, Jairo? As pessoas têm que pensar um pouco mais, porque a Casa do Povo, com os candidatos do povo, é que tirou os nossos direitos. É que estão aí ajudando a ter essa política de fome que jogou muita gente para fora de casa, não tendo condições de comprar um saco de arroz, 1 litro de leite. Ô, Jair, outro dia uma coisa que me assustou, e aí a gente lê muita coisa e tudo, né? Eu li um artigo dizendo que pela primeira vez no Brasil, depois de 50 anos, teve uma queda de consumo de leite de quase 50%. E o pessoal está tendo dinheiro, né? E aí, quem é que toma leite? É criança, gente. Criança não está podendo tomar leite no Brasil porque não está tendo condições da família pagar 1 litro de leite que custou quase R$5. Então, assim, a gente está no momento em que as pessoas têm que ter essa consciência e fazer essa virada aí. E acabou mudando o cardápio Você vê que as pessoas hoje falam que comem muita salsicha, né? Que é mais barato, né? Pois é. Então, assim, num país tão rico como o nosso, né, Cristina? País que é recordista, tristeza, né? Você vê aquela propaganda lá daquela televisão da Globo, né? O agro não sei o quê, né? Pop e tal. A produção de grãos no Brasil é recorde no mundo, né? E o nosso povo pagando, porque a crise não é por falta de alimento, a crise é por falta de dinheiro, né? Exatamente. Você vai no supermercado, ele tem tudo, mas ninguém tem dinheiro para comprar. Então, um saco de arroz a 30 conto, quem vai conseguir comprar um saco de arroz? E nós somos recordistas de grãos. A carne, que o brasileiro sempre faz parte do nosso cardápio, da tradição, né? É uma coisa que me machuca muito. Nós trabalhadoras, o que a gente sempre fazia no final de semana era chamar alguém para sua casa para fazer um churrasquinho, né? Hoje a gente não tem condição de fazer isso. Não tem, não. Não tem mais, mas nós precisamos reverter isso aí, bicho. 1 quilo de contrafilé que a gente comprava a 15 conto, hoje está 50. Nossa Senhora. Como é que você compra? Tem muito tempo tem jeito. Eu lá em casa, minha churrasqueira virou de... Não, e aí, assim, as pessoas têm que entender também que é uma cadeia, né? E eu costumo brincar com as pessoas que o agro não é pop, né? E ele não é isso tudo que a Globo fala. Por quê? É uma cadeia, né? Então, assim, nós somos o maior produtor de grãos, que não fica no Brasil. Nós somos o maior produtor de carne, que não fica no Brasil, né? E aí, consequentemente, aumenta o ovo e o frango, que é o que o pobre pode comer. Sim, exatamente. E hoje você está comprando aí ovo, R$15, 17. Outro dia eu assustei. Eu fui comprar, que eu gosto de comprar o pente, né? Que tem 30 ovos, R$18. Que pobre que consegue comer ovo, que era um produto básico, né? Na cesta da maioria da população. Um frango que a gente tinha lá na época do PT, e é bom a gente lembrar disso, né, gente? Que custava R$2,99, hoje você não compra por menos de 10. Hoje é R$18 não, o quilo. A coxa contra a coxa está custando 12. O frango está... Então, assim, a gasolina, não vamos esquecer, né, Jairo? Sim. Gasolina R$2,99 e agora está R$6. E aí a gente se pergunta, né, gente? O país como o nosso, que descobriu uma das maiores... reservas de petróleo, né, Jairo? Que nós estamos aí, nós ficamos no patamar dos grandes produtores de petróleo que tem lá, igual o Kuwait, né, e aqueles outros países da Arábia lá, e a nossa gasolina cara pagando em dólar com a maior reserva que a gente tem aqui no Brasil. É inexplicável, né, gente, uma coisa dessa? Mas pior que não é, né, Jairo? Não é. É esse modelo neoliberal que é da década de 90, que não deu certo lá. Pois é. Fernando Henrique experimentou isso aqui no Brasil, quase quebrou o país, né? E aí me inventaram Paulo Guedes com o Bolsonaro, que traz aquela mesma política de volta, deixa o mercado livre, solto, exatamente, sem nenhum controle do Estado. Era para o Estado ter o controle, por exemplo, dos alimentos, que é essencial para a população, não é isso? Até para poder baratear. Você tinha isso, você tinha
O governo, ele regulava pelo estoque, né? Ele tinha um estoque dele do governo para regular o preço. Agora não tem estoque não tem mais, porque né? é tudo solto, né? É o estado mínimo, né? Que eles falam. Exato. Então você não tem essa regulação, né? E uma outra coisa, Cristina, que me preocupa muito, voltando lá no assunto das faculdades, a gente vê uma galera que entrou aí do mundo do trabalho, né? Pessoas que nunca tiveram a oportunidade de entrar para a universidade, que vão se formar agora, né? São cursos aí de 5, 6 anos, a maioria está estudando à noite, né? Sim. São cursos de 6 anos, vão se formar agora que não tem emprego para eles. Eles vão se formar para trabalhar onde? Pensa você que está nos escutando aí, que seu filho custou, sua filha, ou você que está na faculdade hoje, você custou entrar para a faculdade, um esforço, a família fez festa, não é isso? Comemorou, você está lá fazendo seu curso, vai se formar agora e vai trabalhar onde? No Uber? Vai trabalhar entregando comida de bicicleta? Não que a gente seja contra esses trabalhadores, né? A gente está dando aqui o exemplo. Nada né? contra, né? Porque é um emprego que as pessoas estão também, porque não tem outra opção, né, Cristina? Exato. Quem está no Uber, quem está entregando comida, é porque não tem outra opção. Se ele pudesse, ele estaria em outra função, né? Não estaria nessa função. E aí, Cristina, vem um debate do concurso público. Sim. Que parou praticamente, né? O concurso público ele é uma forma de gerar emprego de qualidade para você prestar um serviço para a população, não é isso? Exatamente. Só para você ver, só o meu campo aqui para você ver, eu sou funcionário da CEMIG e Copasa hoje, juntando as duas, elas têm uma margem de gerar emprego de mais de 50 mil pessoas. E não gera. Porque não tem concurso, não é uma política do governo Zema. O governo Zema é o Estado mínimo. O governo federal poderia também ter com essa política, né? Para poder atender. Porque se a gente pegar o número. Um dia eu fiz um debate com um vereador do Partido Novo, e ele não conseguiu me explicar isso. Eles falam mal do funcionalismo público, não pode ter concurso que está inchado, né? Eu ouvi o debate, você ouviu, né? Achei ótimo. E se você pegar, comparado aos países ricos, os países da Europa e do próprio Estados Unidos, o número de funcionários públicos no Brasil é menor do que desses países, em proporção a número de habitantes, né? Sim, você pega ali 100 mil habitantes, tem um número tal de funcionários públicos. Então você pega uma galera que é capitalista ao extremo e eles têm atendimento público. Sim. E aqui no Brasil nós temos um número de funcionários públicos que é menor. E esse próprio vereador, na época que você lembra, ele assumiu. Realmente, nós temos um número menor do que necessita a população brasileira. Então, quando a pessoa vai lá na UPA, fica nervoso, que ele não está tendo concurso para contratar mais gente, né? Exatamente. Então, assim, até essa questão da própria universidade, ter concurso para entrar mais pessoas na universidade para nos atender, né? Para poder ter mais condição de atendimento, de empresas como eu citei aqui, a CEMIG, a Copasa, de fazer concurso para que essa galera que está se formando agora tenha oportunidade de trabalho, né, Cristina? Então, assim, até isso foi cortado da gente, né? Por exemplo, lá no sistema federal, aí eu vou citar aqui a UFMG, que eu tenho dados mais concretos, né? A UFMG fez um levantamento e nós estamos com uma defasagem de quase 1.000 servidores técnico-administrativos. Essa defasagem ela vem da era FHC. Paralisou lá naquela época os concursos, a gente não conseguiu reaver essas vagas, né, parte dessas vagas, e agora, a partir do golpe, a gente sempre tem que lembrar isso, né, a partir do golpe do Temer e com Bolsonaro, os concursos foram paralisados. Aí as pessoas vão falar assim, mas tem concurso fazendo, inclusive a UFMG fez. Nós só podemos fazer concurso, gente, para poder pegar as vagas que são de aposentadoria, de falecidos ou de pessoas que são exoneradas. O que significa o exonerado? É quando você entra e você não passa no estágio probatório. Sim. E aí, então, a pessoa ela sai. Vagas novas, a gente não conseguiu. Então, só o UFMG tem uma defasagem de quase 1.000 pessoas. E aí, então, isso está desde do Temer, né, que foram 2 anos, mais o Bolsonaro aí. Então, a gente está numa defasagem de novas vagas de 4 para 5 anos. E aí, isso pega todo o serviço público federal, tá? Com essa defasagem. Nós tivemos, por causa da reforma da Previdência, uma gama de muita gente que se aposentou. Sim. E aí, então, essas vagas também não foram liberadas pelo governo. Então, isso criou um represamento de vagas, né? E a outra coisa que é importante dizer para as pessoas também
Que o concurso público, né, e aí o governo fez todo um trabalho para poder tirar o que a gente chama de estabilidade, né, no serviço público, e aí eu gosto de citar aqui também que a Globo fez isso, né, também fazendo toda uma campanha, Sim. E aí dizer para as pessoas, gente, que não é verdade quando dizem que nós temos estabilidade, que nós não podemos ser mandados embora. Podemos sim. Nós temos o que nós chamamos de processo administrativo disciplinar, que qualquer servidor que não esteja condizente com aquilo que está escrito no Código de Ética do Servidor, ele pode sim ser mandado embora através de um processo administrativo. A estabilidade no serviço público, ela veio, e aí depois a Globo assumiu isso, né, a partir das rachadinhas lá, né, do Rio de Janeiro. A estabilidade ela veio porque é o seguinte, vou citar o caso da UFMG. A cada 4 anos, nós trocamos de reitor ou reitora. Tem uma eleição e em outros órgãos troca também mediante a entrada, né, do presidente da República, ele troca todo o escalão. O governador do estado, prefeito, o governador, né? O prefeito, e aí então você não está fragilizado com essa troca política de poder. Você, como servidor público, você continua obedecendo o seu código de ética. E aí, se alguém te manda fazer alguma coisa de errado, você pode negar, porque você tem a estabilidade para se proteger. Pode negar e né? denunciar, né? Exatamente, denunciar. E a gente tem como ficar protegido dos desmandos políticos dessas trocas de poderes que a gente tem. Então, a estabilidade não é para não mandar as pessoas embora, porque nós podemos ser mandados embora pelo processo administrativo, né? Então, é importante a gente dizer que a estabilidade, ela veio e ela vai continuar, né? Porque a gente conseguiu barrar isso, e aí a gente viu, né, que o serviço público ele ia virar um cabide de emprego, né, que é o que a gente chama de cargos comissionados, que é quando tem a troca de poder, eu coloco o amigo, né, o amigo do amigo, o amigo do amigo do amigo, lá nos cargos que são chamados de comissionados. Então, a importância da estabilidade é essa, é a gente fazer o nosso trabalho, ter a segurança para fazer o nosso trabalho e qualquer coisa de errado que tiver, a gente poder denunciar. E quando eu tenho um cargo comissionado, eu não posso fazer isso. Porque se eu fizer, atrelado, né? eu vou ser mandado embora. E as rachadinhas né? deixam isso muito claro. Né? Exatamente, né? Então é importante a gente colocar isso. E é bom as pessoas entenderem, Cristina, que o funcionário público, ele é funcionário do Estado, né? Exatamente, não de quem está lá, Ele não né? pertence ao governo. Exatamente. Ao governo que está no momento, não, ele é do Estado. Então ele tem regras para seguir. Ele tem, você vê, o Zema assumiu o Estado e ele tem feito uma bagunça tão grande na CEMIG que ele está tratando a CEMIG como se fosse uma empresa privada. Exatamente. Mas a CEMIG, como uma empresa pública, ela tem regras que o setor público é obrigado a fazer. Como tem que obedecer. Como licitações, né? Isso, você tem que fazer todo o processo legal que vocês também fazem no Serviço Público Federal. Sim. E ele está tratando a CEMIG como uma empresa privada. Então, quem está assistindo aí a CPI da CEMIG, quem não assistiu, pega lá para ver no YouTube, vocês vão ver o tanto de coisa errada que tem na empresa, né? No Serviço Público Federal pode ser a mesma coisa, né, Cristina? Sim, e a gente pode citar, né, o exemplo que ficou meses na televisão, que foi a compra falsa das vacinas, né? Uhum. Aquele servidor lá, se ele não tivesse estabilidade, o poder político teria mandado ele embora. E eles tentaram fazer isso através do processo administrativo que foi barrado pela CPI da vacina. Ele era um servidor, né? Ele é, porque ele continua, tem estabilidade, se ele não tivesse estabilidade, uma hora dessa ele já estaria na rua, né? E aí, então, é para as pessoas entenderem, a estabilidade é exatamente para dar a gente a segurança de fazer o que é o nosso papel e não deixar que a corrupção tome conta daquele local lá que é o serviço público, né? Ô Jair, você me fez uma pergunta que a gente acabou entrando em vários assuntos, tá tão interessante aqui, e eu acabei não respondendo sobre a greve nacional, né? Sim, sobre a greve. Porque a conversa tá boa, dá pra gente ficar aqui o dia inteiro conversando. Pois é. Tá boa a conversa. A questão do podcast tem essa vantagem, né? Que a gente tá tão acostumado quando vai dar... Eu até cito o exemplo aqui, Cristina, tão acostumado a falar em pouco tempo, que eu me lembro uma vez numa greve da CEMIG, eu estava saindo da CEMIG da greve, aí veio uma repórter da Rádio Itatiaia
falou, você vai entrar ao vivo agora para falar sobre a greve. Eu falei, pô, legal, né? A mídia tá dando espaço pra gente, né? A gente ela pensa. Ela falou, você tem 12 segundos para falar sobre a greve. Eu falei, pô, legal demais, né? 12 segundos, você fala muita coisa, né? Nossa Senhora. Então aí, Jairo, voltando aqui, né, ao assunto da greve nacional, que eu acabei não respondendo, como eu te disse, tem essa diferenciação para aqueles que fizeram a COT de 4 anos e 2 anos, e os índices também, mas a gente tem uma chamada de greve nacional de todos os servidores públicos, a chamada é para março. Sim. A nossa categoria não concordou, né, com essa chamada para março, porque nós achamos que está muito longe. Nós estamos num ano eleitoral, o que impede de qualquer greve ou qualquer luta a partir de junho, né? A gente fica aí, julho, a partir de lá a gente já não pode fazer nada em ano eleitoral e a gente acha que já era para ter saído uma greve nacional. A gente compreende que tem que ter toda uma preparação, sim, mas nós estamos mandando uma carta para a nossa federação questionando isso e fazendo uma proposta de que o calendário ele venha mais para o mês de fevereiro, e nossa proposta seria que essa greve começasse a partir da segunda quinzena de fevereiro, e não lá em março, né? E aí, lógico, a gente depende, né, das federações, mas nós temos esse movimento. Só para as pessoas entenderem, quem não é do nosso campo sindical, que nós somos organizados dessa forma, né, Cristina? Isso, exatamente. Você tem a central, tem a confederação, tem a federação. Então, para a gente ter uma organização que os trabalhadores consigam fazer uma greve a nível nacional... O sindicato fica aqui na base, né? Acima da gente tem a federação, acima aí das federações, as centrais sindicais, as confederações. Né? E aí, então, a gente se organiza, né, aqui embaixo, mas a gente, muitas vezes, a base acaba dando uma sujigada aí no pessoal que está lá em cima, né? E a gente acaba tentando mudar algumas coisas. Mas, se for na segunda quinzena de fevereiro ou em março, tem essa greve nacional, que é por recomposição salarial, porque, assim, tudo aumenta no Brasil, menos o salário, né? E a gente viu aí o salário mínimo também, um aumento ridículo que ele teve. E nós, como categoria da UFMG... os técnicos administrativos, nós estamos com um impasse, né, dentro da universidade e com uma chamada de uma assembleia amanhã para estar discutindo o indicativo de greve sanitária. Explicar para as pessoas, né, que nós não estamos nos recusando a trabalhar. Sim. Nós já retornamos de forma presencial desde outubro do ano passado e nós estamos trabalhando de forma em revezamento, né, que são escalas, e aí então essas escalas a gente, cada pessoa vem 2 vezes por semana e aí vai rodando a escala, o setor fica a semana toda aberta, mas em forma de revezamento. Sim. Até para não criar aglomerações nos setores de trabalho e tudo. E aí, então, a gente, nós estamos com algumas reivindicações em relação à reitoria, porque fez uma chamada para dia 10 de janeiro, passou no Conselho Universitário, que todos os técnicos administrativos voltassem ao mesmo tempo no dia 10 de janeiro. Uhum. A gente não concordou com essa chamada, fizemos assembleia, estamos mobilizados desde antes da Semana do Natal. A gente conseguiu mudar esse entendimento, né, através de muito diálogo e conversa, né, com a reitoria, e aí então mudou-se o entendimento que seria a abertura de 100% dos setores, mas não de 100% dos trabalhadores ao mesmo tempo. Só que são etapas, né, no plano de retorno, e nessas etapas a gente acabaria até final de janeiro estando 100% trabalhando. E os docentes e os estudantes ainda continuariam em trabalho remoto até o final de março. Então, a gente está aí de novo, né, com essa chamada para amanhã, porque a gente acha que as condições de trabalho não estão adequadas. Nós temos ainda setores que não têm ventilação, setores que não têm sequer uma janela, setores que são pequenos para o quantitativo de pessoas e não tem 1 metro de distância para as pessoas ficarem. E a gente também, nós estamos cobrando também o comprovante vacinal,
que algumas pessoas chamam de passaporte, mas é bom a gente colocar a diferenciação. É importante. O passaporte é aquele que você sai do país e você tem que comprovar as vacinas e o comprovante vacinal, porque é condição de trabalho a gente saber que quem está trabalhando com a gente já foi vacinado e quem a gente vai estar atendendo também está vacinado, né? A gente tem as nossas críticas àquelas pessoas que não querem se vacinar, eu acho que cada um, né, com a sua opinião, mas no ambiente de trabalho, que você tem equipes de trabalho que têm que trabalhar conjuntamente, e você vai atender um público, esse público, quem está trabalhando do seu lado, tem que estar vacinado. Então, a gente está aí, então, discutindo essas condições de trabalho. Ontem nós tivemos uma reunião com a reitoria. A reitoria falou que vai analisar o nosso pleito novamente e ficou de dar um retorno para a gente. Então, amanhã a gente vai estar discutindo isso. Mas, assim, o importante é dizer que nós já retornamos, estamos em fase de revezamento, não é que nós não queremos trabalhar, nós queremos ter um trabalho com condições seguras, principalmente porque a nova cepa aí, essa Omicron, eu fiquei abismada ontem de ver, né, que nós tivemos 200 mil casos em 24 horas no Brasil. Ela é de alta transmissibilidade, no que pesa ela não ser gravosa, né, como a Delta. E 200 mil ainda é um número que está... Né, ainda é muito maior que isso. Maior, né? do que isso. E a gente também tem o surto de influenza, e a gente também tem as chuvas, né? Que a partir do momento que a água baixa, vem também outras doenças infecciosas, como a leptospirose e outras doenças mais. Então, a gente acredita que a gente tem que retornar ao trabalho, todo mundo está querendo voltar ao trabalho, mas o ambiente de trabalho tem que estar seguro, né? Sim. Então, em relação à nossa chamada, é pelas condições de trabalho. Isso é importantíssimo, viu, Cristina? A gente está clareando para as pessoas isso, né? Às vezes fala em greve sanitária e a pessoa não entende, né? Mas a motivação você explicou bem aqui para a gente. Isso. Cristina, fala de uma coisa aqui para nós, que criou uma certa confusão no ano passado, na cabeça das pessoas, que o governo tem falado de uma reforma administrativa. Sim. Quando você fala de reforma, é uma coisa boa, né? Porque reforma, ninguém vai fazer reforma para fazer coisa pior, né? Você não vai reformar a sua casa para poder piorar a sua casa, né? Mas essa reforma administrativa, ela é o caos, né? Jari, foi uma briga muito grande, principalmente dos servidores públicos federais, né, que seriam os... É bom a gente dizer que seriam os primeiros a serem atingidos, porque a gente fala que nós, que somos servidores públicos, a gente é uma vitrine. Se passa por nós... pega os estaduais e os municipais, Sim, né? Ia descer em cascata, né? Exatamente como foi com a reforma da Previdência, né? Foi uma luta que todos nós fizemos, não foi só os servidores públicos federais, municipais, estaduais, a iniciativa privada também, os trabalhadores, e a gente perdeu essa luta. E ela veio em cascata. E a gente viu aqui, em Minas Gerais, a tentativa aí, né, de aprovação, né, do Estado e... O regime de recuperação fiscal, né, que é uma reforma administrativa também. Exatamente. Estadual. E aí, então, a gente teve uma mobilização muito grande em âmbito nacional, e o presidente da República, ele não gosta de servidor público federal, ele deu aí uma entrevista no final do ano, dizendo que a gente se mobilizou e conseguiu barrar essa reforma, e aí dizer para as pessoas, a reforma administrativa, gente, nada mais era do que acabar com os serviços públicos. Uhum. O SUS que a gente viu aí, que foi exemplar, né, na pandemia, era um dos alvos da reforma administrativa. A educação, a segurança, o meio ambiente que a gente viu aí que o que eles fizeram, né, com os órgãos do serviço público que regulava o meio ambiente. Então, a reforma administrativa era para privatizar os serviços públicos, né? E aí a gente falou aqui anteriormente que os grandes empresários, né, de planos de saúde fizeram um lobby danado para poder passar a reforma administrativa exatamente porque o SUS não atenderia e quem atenderia eram os planos de saúde.
E a educação também, que a gente está aí numa briga também, né? Que um dos maiores sindicatos aqui do estado, que é o Sindiúti, brigando aí pelo Fundeb, né? Que também entrou nessa... As pessoas acham que são coisas diferenciadas, mas não são, é orçamento, e a gente está disputando o tempo inteiro o orçamento do estado com a iniciativa privada, né? E aí, então, houve uma mobilização muito grande dos servidores, dos trabalhadores no geral e dos servidores em específico. A gente conseguiu barrar a reforma, né, administrativa, que estaria aí acabando, né, era a morte do serviço público. Já tinha até discussão de OS, né, para contratação, né, de servidores, e a gente o tempo inteiro, servidores não, de trabalhadores, e o tempo inteiro a gente demonstrando, isso aí é o cabide de emprego, isso aí é o que vai dar a rachadinha, isso aí é o que o poder, né, quer fazer. E aí, então, a gente conseguiu barrar com muita luta, muitas caravanas em Brasília, né? Pegando os deputados, manifestações, né, lá na cidade. Aqui em Minas Gerais, o fórum, né, de servidores contra a PEC 32, nós colocamos outdoors nas cidades dos deputados, né, que queriam votar a favor da reforma. A gente conseguiu fazer uma pressão tão grande que eles não conseguiram votar e nem tiveram a coragem de colocar a cara para dizer que iam votar. E aí também a pandemia trouxe a necessidade do serviço público, do atendimento para a população, né? Então, o SUS foi o que mais demonstrou essa necessidade, e então o importante é a gente dizer que com a nossa luta, com a nossa mobilização, com a unidade, que é importante a gente dizer, todas as centrais sindicais se uniram, todos os partidos de esquerda se uniram contra essa reforma e a gente conseguiu barrar, e a reforma não passou, né? E nem vão ter condições de fazer agora, no momento que é esse momento eleitoral que a gente tem, né? Se tivesse passado, Cristina, imagina só o cenário, né? Nós tivemos um problema no governo Temer, que as pessoas se esquecem disso, eles bloquearam o investimento na saúde e educação por 20 anos. Né? Sim, exatamente, a PEC do teto dos gastos. Teto dos gastos. Né? Então, 20 anos sem investimento em saúde e educação. Já foi um crime que eles fizeram. Exatamente. Você imagina se passa a reforma administrativa, veio a pandemia, então quem está nos escutando lá que foi no posto de saúde, foi atendido, mesmo, né, às vezes está lotado, está cheio. Bem né? maiores, né, a vacina que você está tomando lá que é de graça, né? Você poderia estar pagando por elas e pagando pelo atendimento que você teria que ter dinheiro para pagar aquilo ali, né? Então, assim, é importante demais todo esse movimento foi feito contra a PEC, né? Das pessoas saberem o que é. O governo falava muito em cortar privilégios, né, Cristina? Mas não mexia com os militares. Aí, nós estamos falando das Forças Armadas, não mexia. Não mexia com o judiciário, que você citou aqui, que é um campo que tem privilégios, né? E nem mexia com o campo político, né? Nem com eles, né? Não, e nem com as carreiras de Estado. Nem com as carreiras de Estado, exato. Então, assim, o privilégio mesmo de cortar nada, né? Aquilo ali, na verdade, era uma forma de acabar com o serviço público como a gente conhece, com os servidores, né? E acabar com o SUS, que agora, tomara que o povo tenha tomado consciência disso e que nunca mais volte um assunto desde reforma administrativa aqui no Brasil. E colocar só aqui para as pessoas, né, que não têm essa afinidade do dia a dia de estar colocando, o que significa PEC, né? A PEC é um projeto de emenda à Constituição, gente. E aí, a partir do momento que entra na Constituição, ela vale para todo cidadão brasileiro. Então, é por isso que a gente briga, né, Jair? A gente luta, a gente está sempre na mobilização para não deixar que a sociedade mais carente, que são as pessoas que estão mais vulneráveis, que são aquelas pessoas que têm realmente o atendimento do SUS, ou da educação, ou da saúde, ou, né, lá, porque quando a gente fala do meio ambiente, as pessoas, mas lembra só lá da floresta, né? E esquece que tem lá, né, os quilombolas, os indígenas, que dependem daquela floresta em pé
para poder sobreviver, né? Então, a partir do momento que ela entra para a Constituição, igual foi a PEC do teto dos gastos, né? Que a gente naquela época falou que era a PEC da morte, né? Sim, sim. E aí a gente vê hoje o próprio governo furando o teto porque ele mesmo não conseguiu manter, né, o teto. Uhum. E aí, então, todo cidadão brasileiro poderia ter sido prejudicado com essa eminente destruição dos serviços públicos em âmbito nacional, viu, gente? Porque vem do federal e aí desce de cascata, pega o estadual e o municipal, e aí pega aquela cidadezinha lá com aquele posto de saúde lá, né? E para a gente falar um pouco disso também, Cristina, naquela reunião ministerial que se falou de passar a boiada, né? Exatamente. Falou, né? Nós estamos sofrendo a consequência disso, né? Esse volume de chuva que chegou aqui no Sudeste e no Nordeste é porque teve desmatamento na Amazônia, né? E o volume de destruição que teve em Minas Gerais é por conta da mineração que está solta em Minas Gerais, né? Faz o que quer em Minas Gerais, não tem nenhum governador para poder fazer nenhum tipo de trabalho em cima disso, e estão cortando o nosso estado todo. E a gente está acompanhando aí na questão da solidariedade com as pessoas, está vendo que está muito diferente o que aconteceu nas cidades, né? Aquela lama pegajosa, lama contaminada, as pessoas têm coceira, têm alergia quando encostam naquela lama. Os funcionários das mineradoras estão proibidos de ir lá naquela lama, porque eles sabem que aquilo ali tem muito rejeito. Então tá aí, é o tal da passar boiada. E quem sofre somos nós, né? Então é para o pessoal ficar bem atento para a gente poder... que o que a gente está discutindo aqui vai de concreto na vida das pessoas, né, Cristina? Exatamente, Jairo. E assim, a gente vê, né, hoje o Brasil está aí repartido, né? A gente está vendo lá no sul um clima de deserto, né? 40, quase 45 graus, chuva lá em cima, né? No Acre também está tendo lá o Pará, né? E aqui embaixo esse sol. Então a gente acaba tendo os extremos, né? E aí o que acontece? Que as pessoas, é bom também as pessoas se prepararem, né? Eu não sei muito se a gente tem condições de se preparar, mas a gente perdeu plantações por causa do excesso do sol e perdemos por causa do excesso da chuva. Sim. Então, a gente pode ter um ano bem mais difícil do que a gente teve, né? Beleza, Cristina. Acho que foi um bom bate-papo hoje aqui no nosso podcast, né? Abordamos vários assuntos aqui hoje com a Cristina Del Papa, companheira do Sindifes, funcionária pública federal, que esteve aqui com a gente. Faça para a Cristina fazer a sua saudação para a gente poder estar encerrando aqui o nosso segundo episódio do podcast com Cristina Del Papa, grande companheira de luta, que trouxe vários assuntos aqui para a gente. Ô Jair, eu gostaria muito de agradecer, né, e principalmente, assim, ser a segunda aqui, né, no podcast da CUT, né, agradecer toda a luta, né, que a CUT tem feito aí desde a sua criação e passando aí pela pandemia, né, com um monte de coisa que nós fizemos, com as lutas todas, e agradecer você em especial, né, como presidente da CUT, de ter nos chamado para poder mostrar um pouco do que é o serviço público, né, federal, do que é a educação e a saúde aí dentro de todo esse contexto político. Então, assim, muito obrigado de coração, viu, grande companheiro Jairo. Obrigado você, Cristina, por ter vindo aqui e ter conversado com a gente. Então é isso, companheirada. Eu falo a CUT Minas no seu segundo episódio, nós vamos estar divulgando aí nas redes sociais, né, a classe trabalhadora debatendo o mundo do trabalho.